O edifício São Pedro já foi símbolo do glamour da orla de Fortaleza, mas hoje é referência do descaso com prédios tombados aqui na capital. Abandonado, está no meio de uma disputa de autoridades pela preservação da história da cidade. É o que você confere agora na terceira reportagem da série Memória Concreta. O que antes era símbolo de luxo e sofisticação, hoje se encontra em ruínas. O edifício São Pedro, na praia de Iracema, foi construído em 1951 como Iracema Plaza Hotel, inspirado em hotéis de Miami, nos Estados Unidos. A estrutura foi condenada pela Defesa Civil, um risco para a região, uma das mais turísticas e valorizadas de Fortaleza. À medida em que não se chegava a um consenso sobre o futuro do São Pedro, mais o prédio se degradou. Pedidos de tombamento do edifício foram feitos nas instâncias municipal, estadual e federal. Todos foram rejeitados. Entre as justificativas estão a inviabilidade técnica e econômica para restauro e também a ausência de elementos de identificação para representatividade nacional. A superintendente do IPHAN no Ceará explica que é necessário observar critérios de relevância para tombar um patrimônio. Ainda de acordo com a superintendente, o IPHAN deve ser provocado para iniciar a análise de tombamento. Primeiro, a gente tem que ser motivado, ou seja, tem que vir um documento, um ofício, motivando, ou seja, mostrando o interesse de que o IPHAN faça esse processo de tombamento. Então a gente vai, mediante isso, mediante essa motivação, a gente vai abrir um processo, que a gente até chama de processo T, que são os processos de tombamento. Abrindo esse processo, a gente vai começar essa análise, digamos assim, a gente vai instruir esse processo, né? Então, a gente tem um corpo técnico nas superintendências, então esse processo vai para esse corpo técnico vai fazer pesquisa histórica, então vai fazer todo o levantamento necessário para dizer se tem ou se não tem relevância, mas não é só uma relevância histórica, é principalmente uma relevância cultural. Qualquer pessoa física ou jurídica pode solicitar o tombamento de um bem, mas para o professor do Departamento de Geografia da UFC, Dirceu Cadena, é preciso que cada vez mais segmentos sociais participem das discussões relativas à preservação do patrimônio. Tornar os conselhos de patrimônios mais inclusivos, mais representativos da sociedade brasileira e fortalezense, ou seja, incluindo novos setores, incluindo mais representantes e tornando-os não meras instâncias de chancela do Poder Executivo, mas efetivamente um local de debate, um local de discussão, um local onde a população vai se sentir representada na escolha daqueles bens que são tombados. A proteção de edificações históricas não significa apenas preservar uma fachada ou arquitetura que marcou época, mas compreender as fases de desenvolvimento da cidade em suas diversas camadas sociais. Eu vejo na cidade de Fortaleza uma visão de patrimônio ainda muito arraigada a um entendimento clássico tradicional, de que para se preservar você precisa ter uma proteção de uma forma arquitetônica exuberante, de um edifício monumental. Quando, na verdade, hoje em dia, o patrimônio ele pode ser pensado até um pequeno casebre, pode ser representativo de uma história, pode ser um exemplar que narra processos de formação, ou, como o caso da Vila Vicentina, que eu falei anteriormente, pode ser utilizado como um instrumento para garantir a cidadania, o direito à memória, o direito à cidade, o direito a existir.